Bora falar também sobre Bastos, o zagueiro angolano que pertencia ao Botafogo e interessa mesmo ao São Paulo? E fala ainda sobre o São Paulo. O que o tricolor ganha mais? Com jogos, bilheteria ou realização de shows? Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Responda rápido, você acha que o São Paulo fatura mais com bilheteria de jogos ou shows em seu estádio? Acertou quem respondeu shows, e a diferença é absolutamente surpreendente. Desde que assinou contrato com a Live Nation em dezembro de 2023, São Paulo já arrecadou cerca de 100 milhões de reais com shows. Nesse período precisou mandar 12 partidas longe do Morumbis. E a estimativa do clube com a arrecadação de bilheteria, se esses jogos tivessem acontecido em casa, geraria na casa dos 11 milhões e 400 mil reais. Diferença de quase 90 milhões de reais em favor dos shows. Diante de toda a enorme dificuldade financeira pela qual passa o São Paulo, a possibilidade de colocar tanto dinheiro em caixa com a realização de shows é quem tem salvado as contas do tricolor. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, Júlio Casares não havia antecipado 50% da receita? Sim. Ainda dessa maneira, São Paulo com 4 milhões e meio de reais por show, ainda sobram ao tricolor cerca de 2 milhões e 250 mil. Bastante dinheiro, levantamento bem legal feito pelo Éder Traschini do GE. Só para completar, lembrar que o São Paulo vai ter de abrir mão de mais uma partida importante, confronto contra o Corinthians, marcado para o fim do mês de outubro, terá de acontecer na Vila Belmiro, por conta da realização de 3 shows da banda Beach S, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. E Bastos, zagueiro ex-Botafogo, pode virar reforço do São Paulo? Essa especulação surgiu ao longo da semana e eu mandei pergunta para uma pessoa do departamento de futebol do Tricolor. Posso garantir que o Bastos é muito bem avaliado no São Paulo, apesar dos 35 anos de idade. Jogador angolano livre desde 23 de julho, quando rescindiu de forma amigável seu vínculo com o clube carioca. O acordo previa a permanência do Bastos até dezembro. O Bastos vinha incomodado com salários atrasados e pediu para rescindir o vínculo. Pois bem, mandei a mensagem para essa pessoa do departamento de futebol e falei, e o Bastos pode ser contratado? Abre aspas para essa fonte, só podemos trazê-lo se vendermos alguém. Estamos realmente sem dinheiro nesse momento, fecha aspas. São Paulo que conseguiu na semana passada a quitação de um transfer ban que permitiam as inscrições de Domingos Duarte e Iago, mas corre o risco de ter um novo transfer ban contra si. 1 milhão e 100 mil reais é uma dívida que o São Paulo tem com o Novo Horizontino pelo volante Jorginho, que ainda não foi pago. Só para completar, em relação a Bastos, lesão na temporada de 2025 impediu que ele jogasse com frequência na temporada passada. Nesse ano também foram poucos jogos. A temporada muito boa do Bastos no futebol brasileiro acabou acontecendo em 2024. Estou me perguntando aqui quem que o São Paulo poderia vender para trazer dinheiro para o caixa para pensar na contratação do Bastos. Não existem tão boas opções. A saideira sobre o São Paulo, rolou uma reunião nessa quinta-feira entre representantes da oposição, Rogério Caboclo, Marcelo Portugal Gouveia Filho, Outen Aires e Pimenta. Não há uma definição ainda em relação ao candidato de oposição, mas o que se especula é que na próxima semana o Caboclo possa desistir da sua candidatura para que o filho de Marcelo Portugal Gouveia, que foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo nos últimos anos, tente a eleição no duelo contra o presidente Arrim Assis. Francisco Fernandes Nicola, Igor Paixão no São Paulo. Ô Francisco, deixa eu só conferir se o Igor Paixão que você está falando é o jogador do Olympique. Cara, esse cara estava sendo pretendido por clubes gigantes do futebol europeu, tá? Não tem a menor chance de o São Paulo contratá-lo. Ó, o Igor Paixão, só para quem não associou o nome à pessoa, é um atacante de lado de campo que surge no Curitiba, passa rapidinho pelo Londrina, volta para o Coxa, faz uma grande temporada de 22 e é vendido para o Feyenoord. No Feyenoord ele fica até 25, quando ele se muda por Marseille. Na primeira temporada na França, 42 jogos, 12 gols e 6 assistências, tá? Jogador de só 26 anos de idade, nascido em Macapá, no Amapá. Cara, quer ver, ó, 37 milhões de euros ele está avaliado. Eu estou usando essa pergunta só para falar um pouquinho sobre a ótima fase dele. Tinha sido comprado por 30 milhões de euros, não tem a menor chance dele virar reforço do São Paulo, né? Opções. Deixa eu só contar uma coisa de agora. São Paulo, coisa de uma hora atrás,
postou um vídeo de uma coruja para festejar a renovação de contrato de Caleri, tá? Vínculo estendido por mais 2 anos, que podem ser prorrogáveis por um terceiro, se no último ano de contrato ele conseguir jogar pelo menos 60% das partidas. Essa talvez a principal notícia do São Paulo na sexta-feira, era algo que a gente já tinha informado, já tinha dito para vocês. O Caleri conseguiu um reajuste salarial como imaginava, um pouco abaixo do que ele pedia, mas ele queria um reajuste. Houve também um parcelamento em menos prestações de uma dívida que o São Paulo tem com ele. O Caleri conseguiu emplacar luvas, enfim, no final das contas o São Paulo cedeu um pouco, o Caleri cedeu um pouco e o contrato foi renovado. Caleri que ficaria livre em dezembro, ou seja, já poderia assinar um pré-contrato nesse período do ano. Dessa maneira o Caleri está garantido no São Paulo, tá bom? Deixa eu continuar pegando participações de vocês, vão mandando as perguntas por aí, eu respondo por aqui o que eu não souber. Tô com, deixa eu só fazer mais uma... Peraí. Tô falando aqui com o Marco Belo. Bom, vamos lá. O Wilker Rocha. Meu São Paulo só tem uma solução, SAF. O time agora não tem ativos para vender, nem jogadores pontuais. O jogador não pode ficar velho no time. Um dia a conta chega. Ótimo ponto. Essa história do ativo é algo bem relevante, tá? E que pouca gente pensa, né? Por exemplo, hoje, o Corinthians tem melhores ativos do que o São Paulo. O Palmeiras tem muito melhores ativos do que Corinthians e São Paulo. O que é ativo, Nicolau? É o jogador, que pode se valorizar e ser vendido. Se o São Paulo quiser uma grande venda hoje, o São Paulo vai tentar o Marcos Antônio por 10 milhões de euros, 15, não acho que não chega. O Bobadilha talvez por 10 milhões de euros. E algum dos meninos, mas os meninos parecem muito novinhos ainda, né? O Corinthians sonha com 20 milhões do André, acho que não vai chegar. Sonha com 20 milhões do Bidon, não vai chegar, mas você consegue chegar a mais do que Marcos Antônio e Bobadilha, né? Você tem o Yuri Alberto, cujo o direito do Corinthians é de 50%, mas é um jogador que já teve proposta, por exemplo, de 22 milhões de euros. Aí você teve o Hugo com proposta do Milan, o Mateuzinho que foi especulado no Zenit, enfim. Eu vejo mais opções no Corinthians para fazer dinheiro do que propriamente no São Paulo. E o Palmeiras com muito mais opções quando a gente discute times de São Paulo, certo? Direto da Espanha assistindo, sou fã do canal, escreve o Wilker Rocha, obrigado, cara. Não, Igor Júlio, e não o Igor Paixão. Igor Júlio é um zagueiro brasileiro que pertence ao Brighton, é torcedor do São Paulo, essa é uma vantagem para o São Paulo, mas assim, ó, só para você entender o drama, o Igor Júlio tem 28 anos de idade, pertence a um time inglês, disputou a última temporada... disputou a última temporada, parte dela no West Ham, parte dela no Brighton, avaliado em 11 milhões de euros. Eu perguntei para minha fonte lá no São Paulo sobre o Bastos, zagueiro angolano, 35 anos de idade, livre no mercado depois de sair do Botafogo. Para fechar com o Bastos, você só precisa se acertar com o Bastos. E não deve ser a coisa mais difícil do mundo, até porque o Bastos teve uma lesão séria no ano passado, quase não jogou, nessa temporada também jogou pouco e está livre no mercado. A resposta que eu tive da pessoa do São Paulo foi, o Bastos a gente gosta bastante, mas só vai dar para contratar o Bastos se a gente conseguir negociar atletas, vender atletas. O Atlético é que fala em negociar, em liberar, né? O São Paulo fala em vender atletas. Então, se o Bastos, que está livre no mercado, é hoje considerado uma negociação difícil, imagina o Igor Júlio, que é reserva lá, que nem tem jogado, que já foi emprestado, mas que está avaliado em 11 milhões de euros, tá? Certamente o salário do Igor Júlio é bem mais alto do que o salário do Bastos. O Sandro Diniz, falando aqui de Manaus, falaram sobre a volta de Felipe Coutinho, será? Bom, vou ler para vocês o que ouvi de uma pessoa do departamento de futebol do São Paulo. Essa especulação sobre Coutinho no São Paulo, ela começou durante o fim de semana, tá? E eu mandei mensagem para uma pessoa que tem papel importante dentro do São Paulo nesse expediente de futebol. Bom dia. Essa mensagem foi enviada no sábado. Tudo na paz? Passando para saber se é verdade que o Felipe Coutinho interessa. A resposta foi assim: bom dia. Ótimo jogador, mas não temos dinheiro, tá?
Eu falei assim, mas ele pede quanto? Nem perguntamos. Mas é uma realidade que não nos cabe. Aí eu falei, mas por quê? Mas não dá mesmo, não tem condição? Não, não tem. O Coutinho ganhava R$ 1,5 milhão por mês, tá? Nos tempos de Vasco. E já recusou propostas dos Estados Unidos e da Arábia Saudita com cifras meio parecidas. Então é diante desse cenário que o São Paulo entende não ter capacidade de fazer investimento. Se o Bastos, que está livre e ganharia muito menos, é hoje considerado um atleta difícil, enfim. O Luiz Santos, boa noite, Nicola. Que belo vídeo da renovação do Caleri, hein? Espetacular. Eu confesso que eu vi por cima de uma coruja no estádio do Morumbi, mas eu já percebi que a repercussão foi bem positiva, né? Ó, o Severino Costa, Marcos Antônio, hoje vale 25 milhões de euros. Menos não. O Severino, por 25 milhões de euros, não há a mínima chance de fazer negócio, cara. Muito bem vendido hoje, o Marcos Antônio vale 15, tá? Osório vale 15 milhões de euros, tranquilo. O Luiz, se ele jogar, pode vir a valer. Deixa eu contar uma do Osório. Essa eu nem falei. O Osório é um menino da base que já tem deixado boa impressão, o pessoal tem gostado, né? Outro dia eu tava conversando com uma pessoa que trabalhou com ele na base. E a pessoa escreveu o seguinte, ó. Só uma coisa. Peraí. O Biasotto ia dispensar o Osório, tá? Aí houve uma discussão interna lá no São Paulo, não vai dispensar não. E aí optaram por comprar a parte do Osório por R$400 mil, tá? Então o Osório quase foi dispensado pelo São Paulo porque, segundo essa minha fonte, o Biasotto não queria que o São Paulo investisse R$400 mil no jogador. Fala, rapaziada, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola sobre tudo que você está chegando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.